28 de outubro de 2025. Justamente hoje completam 10 anos desde quando eu deixei o Brasil, no aeroporto de Guarulhos, no dia 28, na madrugada, né, de 27 para 28 de 2015. 10 anos de jornada fora do Brasil, que começou ali como um nômade digital e hoje não como nômade digital, mas como um expat, já vivendo fora por 10 anos, passando ali pela Irlanda no comecinho, Tailândia, anos de Tailândia, anos de Austrália, e agora estou de volta à Tailândia, estou de volta a criar conteúdo. E vou tentar explicar um pouco nesse vídeo. Foram muitos anos sem postar nada aqui. O último vídeo, meus últimos vídeos, na verdade, foram postagens mais numa perspectiva de registro ali, de fazer um vídeo mais para diário pessoal, do que criar conteúdo mesmo. E eu acho que o último conteúdo que eu criei para o canal foi sobre dicas em relação a vídeo, em relação a câmeras. E agora eu acho que eu tenho muito mais o que falar, muito mais o que acrescentar para quem acompanha o canal agora, para quem já acompanhava, seja por razões de viagem, de empreendedorismo digital, que foi o assunto que eu trouxe lá atrás, no comecinho desse canal, ou pelo conteúdo que vai vir aqui no canal, que agora eu quero falar sobre as coisas que eu gosto, as coisas que me trazem prazer, que me despertam a minha criatividade. Então esse canal aqui vai ser onde eu compartilho um pouquinho dos bastidores de outras coisas que eu faço, de outras coisas que me fazem o que eu sou. E eu acho que uma dessas é exatamente o que a gente está fazendo aqui, que é dirigir pelas montanhas aqui de Chiang Mai. Estamos cortando o Doi Step, que é onde fica o principal templo aqui do budismo tailandês, onde ocorrem muitos eventos e pessoas do mundo inteiro e da Tailândia também vêm para cá. Hoje é um dia muito marcante para o povo tailandês. Essa semana, dia 23, o povo tailandês perdeu a sua rainha. Vou deixar o nome da rainha, que eu não consigo pronunciar agora. Vou deixar aí. E mais ou menos nesse mesmo período, no ano de 2016, quando eu fazia o meu primeiro retorno ao Brasil, depois de um ano fora, também falecia o rei da Tailândia, um rei tão adorado aqui. Então esse mês de outubro, que pra mim é um mês muito importante, é sempre um mês de muita transição. Eu que deixo no Brasil há 10 anos, deixava o Brasil há 10 anos atrás, nesse mesmo mês de outubro. Depois tive grandes mudanças na minha vida acontecendo pelo mesmo mês de outubro no ano de 2017, com perda de parentes, e isso me fez mudar muito. E também outubro, já na Austrália, foi também uma outra data de mudança também. Então o mês de outubro é um mês que eu sei que muitas mudanças vêm. Então eu já sabendo disso, eu procuro colocar algumas ideias, alguns pensamentos, jogar no universo algumas coisas, algumas respostas que eu estou buscando, ou até mesmo alguma coisa que está engasgada. E eu tenho muitas coisas engasgadas, principalmente em relação a criatividade, criação, não só na área do vídeo, né, não só na área do áudio, que foi uma jornada que eu fiz na parte profissional, de me aprofundar um pouco mais no áudio, na parte criativa, voltar para música, voltar para guitarra. Esse é um lado meu que ainda não veio aqui no canal e que com certeza vai ter muito espaço aqui para isso.
Você que é amante de carros, projetos de carros, JDM com motos customizadas, viagem, paisagens, rolês, POV. Isso tudo vai estar rolando aqui, porque isso tudo faz parte da minha vida, isso tudo me dá prazer e eu quero compartilhar isso com vocês aqui na Tailândia. Aqui na Tailândia eu acho que é o universo mais Need for Speed, mais Fast and Furious que eu já estive, e há quem diga que chega a ser até tão pujante quanto no Japão, por conta de certa flexibilidade nas leis de trânsito e restrições. Então, projetos aqui acabam sendo bem criativos e bem arrojados. Vamos lá. Guitarra, amplificadores. Eu não sou um produtor musical, mas eu sou um fanático por tons de guitarra, e essa é uma parada que com certeza vai vir aqui. Bom, nesses últimos anos, como eu disse, eu estive na Austrália atuando principalmente como videomaker para vocês. No Brasil acho que é mais conhecido como videomaker, e o meu nicho foi corporativo. Então eu tive um período de muito sucesso ali na Austrália, principalmente na época da pandemia, que o vídeo foi uma forma onde muitas campanhas aconteceram, foi uma forma de aproximar pessoas também, aproximar times, comunicação. Então eu tive muita demanda e muitos projetos rolando ali na pandemia, e isso me proporcionou ter ganhos financeiros bons, e isso obviamente acabou tirando qualquer espaço para eu continuar criando conteúdo, mudando de país, começando num lugar novo, com bastante projetos, demanda de trabalho, e isso, obviamente a questão de da estabilidade, de uma certa zona de conforto também, e isso muda um pouco no ano de 2021, quando eu estava nos meus preparativos do meu casamento, da minha festa de casamento, fazendo ali uma dieta, tal, fui jogar um futebol, vamos ali para um exercício. E, infelizmente, como eu já vi há muitos anos sem jogar, sem fazer atividade, eu já vinha de lesões não curadas, então esse jogo foi cabal para eu ter uma lesão, a mesma lesão que o Neymar, né? Que é a lesão de ligamento cruzado, ruptura de menisco, e esse foi um momento bem marcante para mim, porque eu achava que a questão de lesão era uma questão mais física, mas a jornada toda era bem mental, principalmente para uma pessoa como eu, bem ativa, bem autossuficiente e tal, querendo fazer as coisas, e me vi numa situação bem complicada, numa questão de mobilidade, dependência para tomar banho e tal. Isso me fez bem mal. Foi um período bem complicado, mas me colocou numa posição de reflexão em relação à minha atuação como videógrafo, como videomaker. Eu, pelo meu lado meio nerd, meio geek, eu também sou ligado na parte de tecnologia, vi avanços na parte de AI, e via que o meu nicho ele era bem sensível à possível adoção de qualquer opção de AI para vídeo. Então, corporativo, pós-pandemia, o cenário pós-pandemia, de redução de budget, de crise nos departamentos de marketing e tal, era um cenário perfeito
para adoções de optimização de budget, de corte de custo. Então eu já via isso vindo e comecei a ter conversas com amigos da Austrália que eram atuantes no meio. Eu lembro até com o Luffy, um amigo meu da área também. E eu falei que eu estava cogitando mudar de área e ir para uma outra área, porque eu via um risco na parte de vídeo, pelo menos pro meu nicho. Ele trabalhava, ainda atua na parte mais high-end, publicidade, e o meu era mais corporativo. E, enfim, não preciso falar o quanto no período curto de tempo, quanto que a AI impactou, né, no setor de vídeo de forma bem disruptiva, né? Impactando de forma negativa para os mais acomodados, de forma positiva para novos entrantes no meio, e também dando asa à criatividade também, quando a gente pensa em AI como uma ferramenta e não como um substituto, né? Mas para os tipos de trabalho que eu fazia, realmente aquilo se confirmou, e muitas das demandas ali no corporativo foram reduzidas, né? E a minha opção de mudança foi, primeiramente, fazer uma análise pessoal profunda. Caramba, esse cara aqui de novo tá me atrapalhando aqui. Uma análise profunda sobre conhecimento, habilidades, ferramentas e tudo que já fazia parte do meu repertório, e como que aquilo poderia ser de valor e impactante em outra área. E foi quando eu me vi na área de User Experience e Product Design, que foi uma área que eu sabia que eu ia aprender muito na parte de metodologia e frameworks, em relação a research, que era a parte que eu tinha mais falha, né? Por ser uma pessoa de ação, de ter uma ideia e ir para execução. Essa parte de pesquisa ficava a falha, e às vezes não. Eu tive experiência com outros produtos, com outros projetos que eu tive atuando, de entender que a pesquisa era algo que eu tinha que desenvolver, era uma habilidade, um conhecimento, um skill que eu tinha que desenvolver. Então fui estudar, voltei a estudar, ingressei no bootcamp em UX Design e Product Design, e de lá a minha cabeça mais criativa, e também pensando em negócios, começou a colocar, somar esse conhecimento com as minhas experiências, e ver a possibilidade de me posicionar na área de design de produto. E assim foi. Eu vou dar uma paradinha aqui, continuar falando com vocês. Não, vou continuar. Vou pegar esse pôr do sol lá na frente. Cara, é meio difícil falar e dirigir ao mesmo tempo com tanta curva. Mas eu vou tentar. Já com esse conhecimento em Product Design, começou ali no final de 2022. O ano de 2023 foi um ano que eu não estava muito legal, pra ser sincero. Eu tava repensando tudo isso em relação à carreira e atuação e tal. Dai poi. Vamos lá, então nesse ano é um ano que eu não tava muito legal. E na região que eu tava, era uma região não tão tech driven, então alguns projetos não estavam acontecendo,
e isso estava me deixando um pouco não, bem frustrado. E dentre esse processo de reinvenção, e eu coloquei uma meta. A gente já tinha uma meta, uma vontade de voltar para Tailândia, voltar para cá, e eu vi que a possibilidade de desenvolver, de começar a ver o que eu poderia criar para mim mesmo em relação a produto e projeto. E foi quando eu comecei os primeiros esboços e fazer as primeiras, tirar do papel a primeira ideia da Amptones, que é a minha startup, que hoje está incorporada aqui na Tailândia. E a Amptones, ela veio exatamente desse período onde eu estava meio cabisbaixo com alguns projetos, algumas coisas que não estavam acontecendo ali no sul da Austrália, na cidade de Adelaide. E foi quando eu comecei, buraco enorme aqui, cara, deixa eu ficar ligado aqui. Enfim, e ali veio a ideia da Amptones. Isso tudo eu vou explicar mais pra vocês. É um pitch horrível que eu tô aqui fazendo curva, e não tô no modo pitch, estou no modo piloto, desculpa aí. Mas é isso, a Amptones é um marketplace para guitar tones, para tone captures, digital assets. E essa ideia veio lá nesse período, e foi quando eu comecei a pesquisar sobre a Tailândia, porque eu sabia que a Tailândia era uma base muito interessante para você começar um projeto, para você focar e dar um sprint no projeto. E nessa ideia eu comecei deixa eu dar uma olhada, mas meio que por relance, porque nos nossos planos a Tailândia viria anos pra frente, meio que como um retirement, por ser um lugar que eu e minha esposa a gente se conheceu, e a gente tem um carinho enorme e super especial pela Tailândia. A gente ama aqui a nossa casa, nosso paraíso. Mas eu me deparei com um startup incubator program que estava rolando em Bangkok, e eu apliquei. Foram um mês aí de revisão, aplicação, e eu consegui entrar no bootcamp. Do bootcamp eu consegui a qualificação para incorporar a startup aqui na Tailândia. Então hoje eu tenho essa startup com 100% de ownership, de foreigner ownership, que é algo muito difícil de conseguir, algo meio que novo. Então eu sou desse primeiro grupo de startups que tem esse programa de ownership 100% para startups no ambiente tech, né? Em setor tech. E nesse último ano, essa foi a primeira etapa. Então a gente veio aqui com um business plan, com a parte burocrática, consegui atender os critérios da parte burocrática. Enquanto isso estava acontecendo, outra startup estava sendo desenvolvida, que é a WireMinds. E a WireMinds, ela trabalhava com uma agência. Hoje a gente pode falar no modo old school. A gente já atendia clientes para gerar conteúdo para prospecções e marketing B2B. Então, business to business, a gente tinha foco nessas empresas que faziam atuação em business to business. Então a gente fazia campanha para business to business, com vídeo, com parte de design, com parte de posts, foco em LinkedIn. Então, quando a gente vem pra cá com a Amptones, a WireMinds, eu também coloquei a mesma lente, e a lente do reformular, e a lente do repaginar para esse novo mundo, um mundo com AI, né? Então, aqui é o nosso destino. Então, essa lente foi colocada
na Our Minds, e a gente reformulou o negócio. Então o negócio que era de agência, a gente trouxe uma aplicação SaaS, né? Então durante esse ano, enquanto a gente agilizava não só a nossa mudança de vida, não só a incorporação à parte burocrática da startup, da Amptones, a gente entrou no desenvolvimento da WireMinds Store AI, que é a aplicação SaaS, né? Então, esse último ano foi um ano de sprint dentro dessa aplicação SaaS. Cara, eu tô meio perdido aqui. Cheguei no destino aqui, que eu vou falar um pouquinho mais sobre esse destino pra vocês. Espera aí. Bom, chegamos aqui em Doi Pui. Estou nas escadarias e as lojinhas estão fechadas já por conta do horário, né? Vou mostrar aqui pra você. Mas, vamos lá. Então, durante esse ano, a gente veio desenvolvendo essa aplicação SaaS, e agora vai entrar a nossa campanha de go-to-market, e eu tô já bufando. Ok. Pretty good. Thank you, cara. Então, como eu tava falando, agora estamos indo para nossa campanha Go to Market, e logo depois disso eu volto com as atividades da Amptones, e a principal atividade da Amptones vai ser na parte de comunidade, research, e a gente conseguir fazer o design do melhor marketplace para tocadores de guitarra comprarem seus Stone Captures. Hello. Hello. Chicken. Doi Pui, um dos lugares mais especiais aqui pra mim, aos arredores de Chiang Mai. Sorry, come, my friend. How are you? Good. Só vai. Esse lugar me traz muitas lembranças, porque é bem do começo, bem da época do começo. Doi Pui é um vilarejo que fica bem no topo, bem no centro ali, do topo do morro, da montanha ali, do morro Doi Step. Então fica depois do templo, então muitas pessoas vêm até o templo, né? Passam um tempo no templo e acabam não vindo pra cá. E aqui é um lugar tão gostoso, tem uma vibe tão legal, tem as lojinhas, tem a parte da comunidade da vila mesmo, então você tem a oportunidade de comprar esses produtos feitos à mão, né? Então você tem café, você tem roupa, você tem chá, você tem bebida alcoólica, você tem um monte de coisa, e também vem aqui tomar um baita de um chá, de um café bem gostoso. E é um estilo de vida totalmente diferente, é o que eles chamam de estilo de vida Hill Tribe. Então fica aí a dica: se você estiver na Tailândia, passando por Chiang Mai, não se limite somente ao Doi Step, venha conferir aqui o Doi Pui. Tem também morango, uma fazenda de morango aqui atrás, tudo fresquinho, orgânico, delicioso.